Graça e paz, que Deus abençoe a todos nesse dia, que você possa ter, de fato, um dia feliz na presença do Senhor. Esses dias eu estou lendo os evangelhos novamente, né? E aí eu fiz uma relação aqui em Mateus do número de vezes em que Jesus se refere à sua morte e ressurreição. Nós temos aí mais de 5 vezes Jesus se referindo à sua morte e ressurreição. No capítulo 16, ele diz assim, a partir do verso 21, desde esse tempo começou Jesus a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Então, Mateus registra, né, que Jesus, enquanto ainda estava na região da Galileia, nas regiões longínquas, ele se referiu ou ele falou com seus discípulos sobre a necessidade. O versículo diz que Jesus Cristo afirmava que lhe era necessário seguir para Jerusalém. Então, ele vai se encaminhando para Jerusalém confito com a finalidade, de fato, de ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. Nós encontramos também, lá no capítulo 20, o Senhor Jesus falando da mesma forma com os seus discípulos, declarando a necessidade da sua morte e ressurreição. Nos diz ele, estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12 e em caminho lhes disse, eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Mas ao terceiro dia ressurgirá. Então observem que nós vemos aí o Senhor Jesus deixando muito claro aos seus discípulos. E como nós estamos na semana da Páscoa, né? Então eu gostaria que os irmãos refletissem sobre isso, que o Senhor Jesus deliberadamente foi para Jerusalém, ou seja, ele sabendo o que lhe aconteceria, sabendo que seria entregue aos anciãos, sabendo que seria açoitado, sabendo que seria achincalhado, sabendo que ele passaria por vergonha, sabendo que ele passaria por toda aquela dor, por todo aquele sofrimento, ele deliberadamente foi para Jerusalém. Ou seja, ninguém tirou a vida de Jesus. Guarde isso, ninguém tirou a vida de Jesus. Ele nos declarou lá no Evangelho segundo João. Olha a colocação dele. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Esse mandato recebi de meu Pai. Ou seja, Deus, o Pai, deu autoridade ao Filho para que ele, de fato, entregasse a sua vida. Então ele tinha autoridade para entregar e também para reavê-la, né? Entregar a vida e reaver a sua vida. Então, meus irmãos, nós vemos aí que o propósito da Páscoa se cumpre quando Jesus decide que, quando chegou a hora, quando chegou o momento, e Jesus decide então ir para Jerusalém. E nós lembremos disso, que o nosso Senhor, de fato, se deu em nosso lugar, se entregou em nosso lugar, pagou o preço, pagou a dívida que era nossa, fez a justificação, fez a obra de justificação, ou seja, ele propiciou os nossos pecados através da sua morte e do seu sangue derramado. Então creia nisso, que o Senhor Jesus morreu em seu lugar, que o Senhor Jesus deu a vida por você, que o Senhor Jesus demonstra todo o amor que ele tem por você, a quem ele chama ou chamou para estar com ele, para fazer parte do seu reino. Que Deus assim o abençoe. Oremos. Amado Pai, abençoa, Deus, a todos que neste dia, Pai, estão acompanhando esta palavra. Que Tu esteja, Senhor Deus, sustentando e abençoando, ó Deus, a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém.